Boa tarde, pessoal do primeiro ano A e B, tá? Vou estar explicando sobre gráfico do movimento retilíneo uniforme, que é o capítulo 5, certo? O capítulo onde eu passei para vocês um link de uma videoaula, né? Para que vocês respondessem exatamente os exercícios conceituais. Então, como tiveram dúvida, a grande maioria dos alunos, dentro de algumas questões e dentro mesmo do assunto, eu vou estar fazendo essa videoaula explicando exatamente o link que eu passei, tá bom? E depois eu faço a correção desse mesmo vídeo que eu estou apresentando para vocês agora, tá certo? Então, no capítulo 5 é sinalizar o quê? É sinalizar como é que eu explico, né, passo o gráfico para vocês. Tá? Então, no primeiro gráfico aqui, vocês estão vendo aqui o gráfico, tá certo? Você tem o eixo S, que é de espaço, e você tem o eixo T, que é de tempo, certo? Nesses dois eixos aqui, S é espaço, a gente utiliza metro, T, segundo. Vocês estão vendo aqui, ó, o espaço inicial aqui, S0, e o gráfico no movimento o quê? Crescente. Se é um movimento crescente, ele faz um movimento progressivo. Tá? Crescente, movimento progressivo. Aí no próximo gráfico aqui, vocês estão vendo aqui, ó, espaço inicial, certo? S0, mas só que o movimento aqui está decrescente. Então a reta está decaindo aqui, tá? Se a reta está decaindo, decrescente, e esse movimento é chamado de movimento retrógrado, tá? Vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui, ó, V maior que zero, V menor que zero. Então nesse caso progressivo, a velocidade, o seu resultado vai ser um resultado maior que zero, vai ser um resultado positivo. Quando eu for calcular exatamente isso aqui, para saber qual o valor desse movimento retrógrado numa velocidade, o resultado da velocidade vai ser menor que zero, como está observando aqui. Tá? Velocidade maior que zero, velocidade menor que zero. Bom, tem como calcular isso aqui? Tem como calcular isso aqui. Aqui, ó, o cálculo, como é que a gente vai fazer? Tá? Então aqui você tem o seguinte, eu coloquei esse gráfico, coloquei o espaço final 1520, espaço inicial 520. O tempo eu coloquei aqui de 0 a 40, 0 inicial, 40 tempo final. Certo? Na hora que eu for aqui, ó, pegar aqui, exatamente o que é que acontece. 520, ele fez esse movimento aqui, tá? Aí eu pego o tempo 0, ele partiu de 520. Quando ele chegou no 40, o espaço final 1520, formando um triângulo aqui, tá certo? Cateto oposto, cateto adjacente. Para calcular isso aqui, essa velocidade, para a gente saber aqui se vai ser um valor maior que zero ou menor que zero, se vai ser crescente ou não, a gente vai calcular ΔS e ΔT, tá bom? Se a gente for observar aqui, o resultado vai ser um resultado crescente, né? Ó, esse gráfico está aparecendo com esse aqui, ó. Então é crescente, então a gente já sabe que ele tem que ter um resultado o quê? Maior que zero. Então vamos pegar os valores, acrescentar na fórmula da velocidade em cima desse gráfico e saber qual a sua velocidade final aí, tá bom? Então vamos lá, ΔS é de espaço, então a gente vai pegar o quê? Para calcular essa velocidade, eu preciso pegar o espaço final menos espaço inicial, ΔT para tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, qual é o espaço final aqui? 1520 menos 520, isso sobre 40, que é tempo final, menos zero. Então, aqui eu vou ter o quê? 1000 de cima e 40 de baixo. 1000 dividido por 40 nesse resultado aí, eu vou ter 25 metros por segundo. Mas eu quero saber a velocidade. Velocidade, a referência é quilômetros/hora. Então, o que é que eu vou ter que fazer aí? Pegar o metros por segundo, né? E multiplicar por 3,6. Certo? Então, ó, metros por segundo para quilômetros/hora, a gente faz o processo de multiplicação por 3,6. Multiplicando aqui 25 por 3,6, eu vou ter o resultado final de 90 km/h. Então, essa é a forma de calcular. Então, significa o quê? Que a velocidade aqui bateu com a nomenclatura do exemplo. Velocidade maior que zero, quando o movimento é
progressivo e crescente. Então tá aqui, ó, movimento crescente, aqui ó, reta crescente, movimento progressivo. Resultado final em quilômetros/hora, 90 quilômetros, ok? Então esse é o exemplo desse gráfico aqui, tá? Agora eu vou passar o exemplo quando a gente trabalha com gráfico constante, tá bom? Aí o cálculo vai ser já diferente. Vamos lá. Vou apagar aqui. Também vou apagar aqui. Então vamos lá. Para o exemplo, nesse caso aqui, tá? Vamos fazer o gráfico constante. Tá? Eu tenho duas formas. Tenho um gráfico aqui, monto aqui o gráfico. Tá? Vou pegar aqui. Vou fazer exatamente a reta constante em vermelho. Aqui a reta constante. Certo? E finalizar o gráfico aqui. Então aqui eu tenho S, aqui eu tenho T. Tá bom? Então aqui eu tenho ponto zero. Essa linha em vermelho aqui é exatamente a linha que é constante. Tá bom? Se ela é constante, o que eu tenho que analisar aqui? Constante porque a velocidade é nula, aqui não vai mudar, tá? Nula não, a velocidade aqui é constante. Se o carro tiver uma velocidade de 40, ele vai permanecer a velocidade de 40 até o final do seu percurso, tá bom? Vai ser constante, não vai ter variação. Então nesse caso aqui, a reta constante estando acima do eixo tempo, significa exatamente, tá, que essa velocidade aqui, ela é positiva. Então a velocidade aqui é positiva, tá bom? Constante acima do eixo tempo, a sua velocidade é positiva, certo? Seria progressiva também. Tudo que é positivo, ele é progressivo. Agora se eu faço o gráfico aqui e mais para baixo, eu coloco a reta constante aqui, certo? O eixo T está aqui, ponto zero, tá? O tempo está aqui, esse espaço está aqui. E o que acontece aqui? O eixo constante aqui, ó, está abaixo do eixo tempo. Então, quando ele está abaixo do eixo tempo, significa que essa velocidade que está aqui, ela é negativa. Toda reta constante abaixo do eixo tempo, que o eixo tempo está aqui, a sua velocidade é negativa. Então o processo aqui é retrógrado. Tá bom? Acima do eixo tempo, a partir do ponto zero aqui, positivo. Abaixo do eixo tempo, que é a partir desse ponto zero aqui, negativo. Progressivo e retrógrado. Tem como calcular? Tem como calcular sim. O cálculo para gráficos constantes, a gente vai utilizar gráfico de área. Tá bom? Então eu vou fazer um gráfico aqui. Certo? Fazer o gráfico aqui. Vamos pegar aqui esse ponto zero, certo? Aqui vamos colocar 1, 2, 3. Vamos colocar aqui para baixo do eixo menos 7 e menos 14. Então esse aqui, a gente formar aqui, ó, tá? Formou esse espaço, ΔS. Então eu quero saber o quê? Quero saber qual o valor dessa área. Então para calcular a área dessa figura aqui, que é uma figura retangular, é o quê? Base vezes altura. Então para calcular o ΔS, eu preciso saber a sua base e altura. Então vamos lá.
ΔS vai ser o quê? A base aqui é 3 e a altura, ó, menos 14. Tá abaixo do eixo tempo, tá vendo? Se está abaixo do eixo tempo, ele é o quê? Retrógrado. Se é retrógrado, a gente vai calcular aqui 3 vezes 14, eu vou ter o resultado final aí de menos 42. Então, menos 42 é o resultado. Então, esse gráfico, ele bate com o gráfico retrógrado. Tá? Calculei a área por menos 14 vezes 3, deu menos 42, então é um movimento retrógrado. Se desse positivo aqui, o gráfico que está aqui, a constante, teria que estar acima do eixo tempo, então o resultado daria positivo, certo? Então é assim que se calcula quando você tem um gráfico constante, tá bom? Então é isso. Agora eu vou explicar para vocês, fazer a correção dos exercícios que eu passei os conceituais. Então aqui eu expliquei o capítulo 5, exatamente dos gráficos. Agora vamos para a correção. Tá? Então vamos à primeira questão. Vou apagar aqui. Exemplo tal. Vamos para a correção agora. Tá bom? Vamos lá. Correção, primeira questão. Primeira questão, ele fala o seguinte aí. Olhando por esse gráfico que está aqui, ele pergunta qual das alternativas se encaixa exatamente analisando o gráfico. Se a gente for analisar o gráfico, se a gente for perceber aí, do ponto 3 até o ponto 8, ele tem uma constante aí, certo? Então o gráfico está assim. Então desse ponto 3 aqui e do ponto 8, esses dois pontos, o que acontece? A velocidade aqui, ela é zero, ela é nula. Ela sendo nula, tá certo? No instante 3 e 8, significa que a velocidade escalar aqui não teve alteração. Se não teve alteração decrescente e decrescente, se encaixa com a letra B. Então ela possui uma velocidade constante nula, porque você não teve variação nem crescente nem decrescente nesses dois pontos, 3 e 8. Certo? Então a resposta aqui é a letra B. Questão 2 aí. Tá? Questão 2, ele fala o seguinte. Nós temos que analisar essa tabela e ver qual gráfico que se encaixa. Então, se a gente for analisar essa tabela, em anos, em metros, ela está uma tabela crescente. Ela começa do menor para o maior. Tá? Mas só que em resultados gradativos, não um valor constante. Tá certo? Não uma progressão aqui que seja com razão semelhante a 3, ou está aumentando de 10 em 10, ou em 20 em 20. Não. Ele aumenta no primeiro de 0 para 10, 10, depois de 10 para 30, 20, e assim consequentemente. Em metros também, tá? 0 para 2, 2 para 10, 10 para 20. Então não há uma constância aqui de crescimento. Então significa o quê? Que o único gráfico que você tem um valor que começa menor, depois dá um avanço, depois diminui um pouco, é exatamente o gráfico da letra A, tá? Então a resposta é a letra A, porque a letra B é decrescente, nesse caso aqui não tem decrescência nenhuma. Letra C você tem uma hipérbole aí. Hipérbole seria o quê? Nesse caso aqui não se encaixaria, porque os valores eles não estão aumentando gradativo. A letra D também é outra hipérbole, também não se encaixa, e letra E é uma parábola, então nesse gráfico aqui, nessa tabela, não se encaixa a nenhuma desses outros 4 gráficos, só ao gráfico da letra A, tá bom? Que é crescente, mais gradativo. Vamos para a questão 3. Questão 3, vou fazer aqui, aproveitar a lousa. Questão 3, ele pede o seguinte, no gráfico a seguir, observe a posição do objeto em função do tempo. Então, o que ele vai falar? Ele perde exatamente qual é a trajetória final em metros por segundo. Sabendo o quê? Que o cálculo para ser feito aqui nessa questão 3 é ΔS sobre ΔT, que é a velocidade. ΔS e ΔT. Nesse caso aqui, se a gente for observar a posição inicial da trajetória do objeto,
no gráfico está começando por onde? O ponto exatamente por zero. Então ele começa, ele faz isso, certo? Mas só que o ponto inicial aqui, ele começa por quanto? O S0 exatamente no ponto zero. Então delta S é o quê? Zero. Então qualquer valor que eu coloque para o tempo, se eu for dividir, o resultado é nulo. Então é zero. Então a alternativa que se encaixa aqui nessa questão é a letra A. Tá? Ah, professor, tem que calcular aqui pelo tempo, pegar o tempo? Não, não precisa calcular pelo tempo, porque se a gente for pegar 360, que é o tempo final que ele obteve aqui, 0 por 360, ele vai ser zero. Então não precisa nem dividir o resultado, tá certo? Então, 0, letra A. Quarta questão. A questão 4, ele pede para você observar o gráfico. Você tem um gráfico aqui, tá certo? Aqui é 20, aqui é 2, o gráfico faz isso aqui, tá? A gente já sabe aqui que é um movimento decrescente, começando aqui pelo espaço inicial que é 0, espaço inicial que é 20, desculpa, para o tempo. Então aqui é tempo, aqui é espaço. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou utilizar a fórmula da função horária, que é S igual a S0 mais tempo vezes mais velocidade vezes tempo. Tá? Quem é o espaço inicial aqui? O espaço inicial aqui é 20 mais velocidade. Ah, professor, o teu tempo é 2, mas eu não tenho velocidade. Velocidade você pode ter sim. A cada segundo, 2 segundos ele chegou no 20. Então, se eu pegar 1 segundo, eu tenho 10. 2 segundos, eu vou ter 20. Então, a velocidade aqui em metros por segundo é 10. Então, eu vou ter o quê? 10t. Então, eu vou ter aqui, função horária do espaço é 20 mais 10t. Então, essa é a resposta da questão 4. Não precisa calcular exatamente, é só interpretar, que é a letra C. A resposta dessa questão. Tá? Questão 5 e última, aí para a gente poder finalizar. Vou apagar aqui. Então, questão 5, ele fala o seguinte, ele quer saber a velocidade média entre os instantes 0 e 5, entre 0 e 5. Então, eu vou fazer o gráfico aqui. Tá? 0 e 5, 24 e 30. Vamos fazer aqui 2, 4, 2, 4 e 5. Vamos lá. Daqui para cá, daqui para cá, e daqui para cá. Então vamos fazer aqui, ó. Do 0 para cá, formou uma figura aqui, tá? Vou pegar aqui para poder. Daqui para cá forma uma figura. A figura aqui forma uma figura triangular. Então, eu vou ter que descobrir a área dessa figura aqui. Certo? Então, vamos. Primeiro dessa, depois eu vou descobrir dessa e depois dessa final. Então, primeiro aqui. Então, eu tenho o quê? Um triângulo formado. Então, base vezes altura dividido por 2. Base aqui é 2, altura é 30. Divide por 2, 60 por 2, vai ter 30. Então, o resultado dessa área aqui, 30 metros. A próxima, ele forma aqui, ó, um quadrado, um retângulo aqui, tá certo? Então, vamos lá. A área do retângulo, base vezes altura. Base é 2, altura 30, 2 vezes 30, 60. Então, o resultado aqui é 60. Aqui nesse caso, tá? A gente forma aqui um trapézio aqui, ó. Certo? Então a área do trapézio é o quê? A área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Certo? Então eu vou ter aqui
base maior, 24, mais 30, divide por 2, a altura é por 1, certo? Então vamos lá, 24 vezes 30, eu vou ter 54, divide por 2, eu vou ter 27. 27 vezes 1, o resultado é igual a 27. Então vamos lá, 27 aqui. Então calculo todas as áreas, deu 30, 60 e 27, mas eu preciso descobrir a velocidade. Tá? Então a velocidade é o quê? Delta S por delta T. Eu descobri delta S, eu preciso somar todas as áreas aqui. 30 mais 60 mais 27, eu vou ter 117. O tempo total é 5. Tá? Se eu pegar 117 e dividir por 5, eu vou ter 23,4 quilômetros por hora, porque é a velocidade. Mas só que ele quer descobrir o valor em metros por segundo. Então, 23,4, eu vou dividir esse valor por 3,6. Olha lá, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica, mas quando é inverso, divide. Então, dividindo 23,4 por 3,6, eu vou ter o resultado final, 6, metros por segundo. Então, esse é o resultado final dessa questão, tá? 5. E resultado de todas as questões. Então, pessoal, então é isso aí, tá? As 5 questões resolvidas, a explicação feita também desse capítulo aqui, tá bom? Então, vou postar no Clipe Escola e depois eu mando também pro grupo de vocês do WhatsApp. E qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp ou por e-mail, que eu vou estar orientando vocês, informando vocês de qualquer coisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.